Oi, eu sou a Vivian, muito bom ter sua companhia aqui comigo para falar sobre Machado de Assis. E dando sequência ao meu projeto de reler todos os romances dele em ordem cronológica, hoje é a vez de Casa Velha, este romance que ficou perdido por décadas, até ser reencontrado aí de maneira muito casual, sem intenção alguma, por Lúcia Miguel Pereira, uma pesquisadora literária. Ela estava fazendo uma outra pesquisa quando de repente achou um pedaço de Casa Velha. Leu e falou: gente, não conheço essa obra do Machado, o que é isso? E assim ela começou a fazer uma pesquisa e descobriu que entre 1885 e 1886, Machado publicou, através da revista A Estação, que é uma revista feminina, ele publicou em formato de folhetins Casa Velha. E por algum motivo, o Machado não quis posteriormente transformá-lo em livro. Por quê? Não sabemos. Será que tem outros folhetins aí perdido? Ai, meu Deus. Tomara que não, né? Tomara que tenha sido só esse. Mas aí a Lúcia Miguel Pereira, quando encontrou essa primeira parte aí, né? Ela falou: preciso do restante. E assim foi uma pesquisa, gente, de anos. Me parece que foram 9 anos pesquisando até ela conseguir reunir tudinho, tudo aqui. E ela conseguiu então, em 1943, fazer a publicação do romance Casa Velha. Muito obrigada por ter feito todo este trabalho, né? Foi um empenho muito grande, muito comprometimento, muita dedicação para reunir esses textos. Imagino que não foi nada fácil, né? Imagina, ficou aí uns 50 anos perdido, né? Muita coisa. Aqui nós temos uma novela que tem 10 capítulos. A novela, ela é o gênero literário que fica entre conto e romance. Tem um tamanho mediano, esse aqui no caso tem 80 páginas. E sempre, gente, a novela tem o seu final concluído, tá? A história, ela tem um fim. Então isso é uma novela. E aqui a gente vai ter uma novela, como eu disse, publicada em 1885, 86, que já é a fase realista do Machado. Ele já havia publicado Memórias Póstumas, mas este romance ele não cabe na fase realista. Ele é um romance da fase romântica e eu digo mais, eu tive a impressão minha, tá, gente? De que ele de repente pode ter sido anterior a todos os romances publicados. Me parece que isso aqui foi como se fosse um laboratório para o Machado escrever os outros romances, sabe? Porque assim, durante o livro vocês vão entender por que eu penso isso, que ele pode ter sido anterior a todos e publicado só bem depois, né? Em 1885, esse livro tem história, né? Na minha opinião, foi isso que aconteceu e aí depois ficou perdido de novo, sabe? Eu acho que Machado deixou ele na gaveta por muito tempo, até tomar essa coragem de vender, né? De publicar lá na revista. Mas o que temos aqui? A gente vai ter uma história de uma família e um padre. A história deve se passar ali em 1839, é mais ou menos isso, não fica o ano exato, né, da história. Mas a gente tem um padre que gosta de pesquisa, ele gosta de escrever, ele gosta de ler e ele está muito interessado em fazer um livro contando aí sobre o primeiro reinado no Brasil. Ele quer ter acesso a documentos relacionados a Dom Pedro I e ele está fazendo uma busca muito grande para poder escrever esse livro, né, um livro político. Um padre que tem interesses em escrever um livro político. E aí ele descobre a casa, então, de Dona Antônia, através de um outro padre, né? O padre fala: olha, tem a viúva de um ex-ministro e lá na casa dela tem uma biblioteca, tem vários documentos, eu acho que pode te ajudar bastante. Ele não conhecia a Dona Antônia,
dá um jeito, né? Através de muita insistência, muita persistência, ele consegue. A dona Antônia não queria abrir a casa dela para esse padre, em respeito à memória do marido. Ela vê a imagem, né, do marido, desse ex-ministro, uma imagem muito presente, muito viva ainda na casa. E ela respeita muito o espaço dele, a biblioteca. Então ela teve essa dificuldade, né, de abrir esse espaço. A propriedade, ela é enorme. Ela tem, assim, uma capela lá dentro dessa propriedade, né? E a dona Antônia, ela tem vários agregados dentro dessa propriedade também. É uma mulher que cuida dos pobres, uma mulher muito boa, muito generosa, que tem um filho, o Félix, que é um rapaz que nasceu afortunado e não tem ambições na vida. Machado gosta, né, de escrever sobre esses rapazes, esses homens que, uma vez ricos, não se preocupam em fazer mais nada, não tem ambições. E o Félix é um bom rapaz, só não tem ambições. E ele tem os seus 20 anos, como eu disse, e a mãe dele, assim que recebe o padre lá na casa, começa a ter essa convivência, né, dos três, e o padre logo se afeiçoa ao Félix e eles ficam amigos. Dona Antônia, vendo isso, ela pensa, eu acho que o padre pode ser útil, viu, no meu projeto de mandar o Félix para Portugal. E aí ela conversa com o padre, manda, convence meu filho a ir para Portugal. E ele pergunta por quê? Ela, olha, por tais motivos e tal. Ela dá vários motivos, assim, bem reais, mas nenhum convence o padre. Ele sabe que tem alguma coisa ali por trás. E ele é muito esperto, ele fica observando tudo ali, assim, que se passa na casa. Quando ele não tá dentro da biblioteca, ele tá sempre muito atento à rotina da casa. E aí logo ele pega que tem um motivo real para dona Antônia querer mandar, né, o Félix para Portugal, que é Lalau. É uma moça chamada Cláudia. Ela tem 16, 17 anos, é uma das agregadas. Ela mora com a tia Mafalda. Os pais de Lalau já faleceram. Uma menina órfã, por quem dona Antônia tem um carinho imenso. Ela tem muito cuidado. É uma menina instruída, uma menina que tem ali a sorte de ter a proteção da dona Antônia. E o padre logo percebe que Félix e Lalau estão apaixonados. E ele entende que é isso que está fazendo com que dona Antônia queira mandar Félix para Portugal, a posição social, né? E aí ele vai conversar com a dona Antônia, né? Fala, olha, é isso, né? Vamos deixar os dois casarem, eles se gostam, eles se completam e tudo mais. E ela, não, é impossível, impossível, e eu vou te contar por quê. Os dois são irmãos. No que o padre fica sabendo disso, ele fica horrorizado, né? Aí ele fala, não, então realmente a gente não pode deixar isso acontecer. Eu vou conversar com os dois. E aí a gente vai ter então o desenrolar aí dessas conversas. O Félix vai querer uma satisfação maior. O padre vai contar para ele, olha, o seu pai teve um caso com a mãe da Lalau e ela é sua irmã. Depois tem que contar para Lalau também, né, que quer uma explicação do porquê que o padre, que antes apoiava, né, a união desses dois, agora não quer mais. Então ele é obrigado a contar porque que ele mudou de opinião. E aí a tragédia já está feita, né? E assim, então a gente vai ter o desenrolar dessa história. Para você que não quer spoiler, basicamente é isso que temos. Como eu disse, é um livro simples, né? Uma história que remete a outras. Para mim ela parece um laboratório, porque a gente tem aqui Félix, que é o nome do personagem principal do romance Ressurreição. Depois a gente tem essa questão de serem irmãos e estar ali apaixonados. Remete também ao livro Helena, né? A gente tem também a questão aqui do Yaya Garcia, que é quando a dona Antônia quer mandar o Félix lá para Portugal. A gente lembra da história de Yaya Garcia, né? Onde a mãe ali prefere mandar o filho para a Guerra do Paraguai. Então, assim, entende? Para mim tem essa questão
de que eu vejo Casa Velha como anterior a todos eles, porque veio esses elementos semelhantes aos outros romances, né? Que depois tiveram as histórias mais bem acabadas. Então, na minha humilde percepção, Casa Velha pode ser sim uma espécie de laboratório para os romances que a gente teve, né, publicados anteriormente. É um livro que no final, depois que acontece tudo isso, até agora não deu spoiler, né? Porque essa é a história que todo mundo já meio que conhece, é uma sinopse fácil de ser encontrada aí. Mas o final, se você quiser saber o que acontece no final, agora eu vou dar o spoiler, tá? Então se você quer só saber o que eu achei do livro, é isso. É um livro que traz alguns elementos muito particulares da época, né? A importância da Igreja Católica, é uma grande propriedade que tem os seus agregados. Isso diz muito a respeito daquela época, daquele cenário carioca, né? A gente vai ter escravos aqui no livro também, vai ter essa pessoa que, apesar de ter muito carinho por uma jovem e entender que ela é uma moça muito boa e digna de casar com um ótimo rapaz, ela entende que para o filho dela não é o ideal. São críticas que o Machado sempre faz, né? Eu acho que o Machado, na verdade, mesmo que ele tenha esse lado assim enfesado, né, esse lado raivoso com a sociedade, onde ele critica muito, eu acho que no fundo o Machado ele era muito romântico e ele era muito indignado com toda essa sociedade, com todos esses status, né, com toda essa necessidade de se provar aos olhos dos outros, em fazer bons casamentos. Naquela época eram negócios, a gente sabe que era, né? Casamento era um ótimo negócio. Mas o Machado, ele sempre critica muito isso. E eu acho que no fundo o Machado era assim um grande romântico e ele ficava muito chateado com todas essas condições, assim. É o jeito que eu avalio todas essas histórias, né? Agora, se você quiser saber o que acontece de fato, a gente vai começar com spoiler, tá bom? Então, se você estiver saindo daqui, muito obrigada pelo seu tempo. A gente se encontra aí nos próximos vídeos. E agora a gente vai contar, então, o que acontece nesse final. Já se terá entendido a realidade. Também eu amava a menina. Como era padre e nada me fazia pensar em semelhante coisa, o amor insinuou-se-me no coração à maneira das cobras, e só lhe senti a presença pela dentada de ciúme. A confissão dele não me fez mal, a dela é que me doeu e me descobriu a mim mesmo. Quando ela confessa, né, que ama o Félix. Deste modo, a causa íntima da proteção que eu dava à pobre moça era, sem o saber, um sentimento especial. Onde eles viam um simples protetor gratuito, existia um homem que, impedido de a amar na terra, procurava ao menos fazê-la feliz com outro. A consciência vaga de um tal estado deu-me ainda mais força para tentar tudo. Então, assim, nem é que eu acho que ele era apaixonado, ele era, né? Isso aí tá bem claro aqui, assim, no livro. E aí, depois que o padre descobre que os dois são irmãos, ele continua fazendo as pesquisas na biblioteca da casa. E aí, de repente, gente, ele encontra um bilhete falando sobre a existência de um anjinho. E é da mãe da Lalau, né? E ele fica intrigado com aquilo, com a palavra anjinho, que remete, né, a um bebê que morreu. Então ele vai atrás da tia Mafalda, que é a tia da Lalau, e pede ela para explicar aquele bilhete. Aí ele fala: a Lalau é filha do ex-ministro? E a tia Mafalda, que não tá sabendo de nada sobre Lalau e Félix serem irmãos, ela tá completamente alheia a essa história, tá? Aí ela fala pro padre: não, Lalau não é irmã do Félix. Quando nós viemos pro Rio de Janeiro, a Lalau já era nascida. É impossível ela ser filha do ex-ministro. Quem era filho dele foi o bebezinho que morreu aos 4 meses, que é esse aqui desse bilhete que você tá lendo. A Lalau teve, né, um irmãozinho, só que ele morreu bebê e era filho mesmo
do ex-ministro. Quando o padre descobre aquilo, ele sai todo feliz para contar a novidade para Dona Antônia. Dona Antônia, olha só, não é a Lalau que é filha do, do ex-ministro, foi um outro bebê que a mãe dela teve. Dona Antônia fica chocada, horrorizada, porque ela inventou a história. Ela nunca, jamais imaginou que o marido pudesse trair. E muito menos com a mãe da Lalau. Então aquela história pega ela de surpresa. Aí é a reviravolta da reviravolta, né? Eles não são irmãos, mas sim. O marido que ela tanto estimava, aquele homem que ela adorava, que ela jamais podia imaginar que tivesse traído ela, traiu. E teve um filho com a mãe da Lalau. Só que o bebê morreu. E ela conta pro padre, né? Padre, eu menti pro senhor. Eu inventei essa história. Eu sabia que a Lalau e o Félix não são irmãos. Agora, o que eu não imaginava é isso que você vem me contar. E eu tô horrorizada, e eu tô muito triste, e eu vou reparar toda essa situação. A gente vai casar o Félix e a Lalau. Quando o Félix descobre a história, o Félix fica super feliz. Quando a Lalau descobre, ela fala pro padre: esse casamento é impossível, porque minha mãe é a pessoa mais adorada da minha vida. E ao manchar a imagem dela, justamente com o pai de Félix, aí sim eu tenho certeza de que eu não posso entrar para essa família, que eu não sou digna disso. E então ela dá ali a decisão final dela, ela não casa com Félix. Félix vai casar com uma outra moça da posição social dele, a Sinhazinha, e a Lalau acaba casando com um rapaz que já estava meio que na história e que assim, financeiramente não vai trazer nenhum conforto para ela, que é o Vitorino. E assim acaba então a história, gente. Eles não são irmãos, mas houve uma traição em que Dona Antônia jamais podia suspeitar. Ela tentou reorganizar, reparar tudo, mas ainda assim não teve condições, né? Se ele e Lalau, no caso Félix, né? Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos e basta. Muito bom, né? É um livro simples, que dá para ser lido aí facilmente por adolescentes, é uma história bem simplesinha, mas as reviravoltas no final faz o livro valer muito a pena. Machado sempre vale a pena, né? A verdade é essa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!